Shalom, glória a Deus. Vamos hoje começar a nossa celebração de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos começar com a nossa Santa Ceia. Vamos nos apresentarmos diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, clamando ao Senhor por sua graça, o seu favor, e tomando esta Santa Ceia hoje com o coração alegre, com o coração cheio de esperança, de expectativa, naquilo que Jesus fez e que Ele está fazendo, chamando à realidade aquilo que Ele já preparou para nós na eternidade passada, e nós podemos desfrutar agora nas nossas vidas. Então, hoje é um dia especial para nós, porque celebramos verdadeiramente a morte do Senhor e celebramos também a ressurreição dele. Ele vive, nós também vivemos por conta disso. Amém? Faça a sua oração agora, convide o Espírito Santo para participar conosco, que ele vá à nossa frente, que ele traga o nosso espírito, o nosso coração, aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas e que estejamos com essa manifestação de alegria diante do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Papai, nós precisamos do teu Espírito Santo. Estamos entrando cada vez mais fundo, ó Deus, da glória da tua paternidade, entendendo, ó Pai querido, aquilo que a religião quer fazer conosco, quer nos separar da comunhão contigo, quer nos separar verdadeiramente daquilo que tu apresentaste para nós na cruz do Calvário, e ao iniciarmos a nossa caminhada cheia da tua graça, nós não queremos interromper por nada, Senhor. E nós, nesse dia, queremos já nos apresentarmos diante de ti, tomando essa santa ceia, fazendo, ó Rei da Glória, essa memória daquilo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário, e te pedindo que as realidades intrínsecas a esta morte se manifestem dentro de nós, através do conhecimento revelado, através, ó Rei da Glória, daquilo que está no teu coração, no teu espírito, para as nossas vidas, porque sabemos que tu tens um bom propósito para nós. Então vem, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar, tu és convidado para estar no nosso meio, tu és a pessoa mais importante, já queremos te celebrar, te adorar, te bendizer, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém? Então, quero trazer o texto hoje de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23. Porque o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até aqui. Amém, amados? Então, hoje eu queria fazer exatamente o aspecto do anúncio da volta, do retorno do Senhor. E que nós, como igreja, precisamos nos preparar, nos alegrar, estamos confiantes de que até que ele venha. Então, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, estamos desenvolvendo a condição de filhos com temor, com tremor, cheios de amor pelo nosso Deus. A cada dia um tempo novo, a cada dia uma manifestação nova, uma revelação nova. Porque o corpo de Jesus, amados, uma vez um pastor fez isso na igreja e nós tivemos um entendimento maior, melhor daquilo que Jesus trouxe para nós como salvação. Ele pegou um pão inteiro e ele pegou o pão e começou a dizer: o pão foi moído, o pão foi partido, o pão foi picado a nosso favor. As partes, muitas partes de Jesus ficaram pelo caminho. O sangue de Jesus ficou pelo caminho, e tudo isso foi feito para quê, amados? Aquilo que era a carne de Jesus estava sendo derramada a nosso favor, para que nós tivéssemos a purificação, para que nós tivéssemos verdadeiramente a justificação, e dentro dessa justificação do Cristo vivo, através da sua morte, nós tivéssemos a purificação dos nossos pecados, da nossa vida, no nosso tempo de existência aqui na Terra. Quando cremos em Jesus Cristo, nós nascemos e começamos a existir de maneira sobrenatural, de maneira iluminada para Deus. Então, quando nós pegamos esse pão que foi moído e fazemos isso em memória daquilo que Jesus fez, nós estamos anunciando que ele virá, nós estamos anunciando que nós queremos, que nós desejamos a volta dele, que nós queremos que ele se manifeste dentro de nós cada vez mais, dentro do reino que ele já colocou, dentro do nosso espírito, e que esse reino venha se expandir maravilhosamente, e esse reino comece a transbordar, e ele atinja a nossa alma, conquistando a nossa alma,
nosso corpo vai ser mordomo da glória de Deus que se manifesta em nós. Deus está nos chamando, amados, para sairmos dos lugares de comodismo da nossa vida, dos lugares confortáveis da nossa vida. Nós temos visto o adversário avançar em muitas e muitas áreas, através do medo, através das guerras, através das pandemias, através das enfermidades, mas o Senhor está falando, deixa que o meu reino avance dentro de você, para que de dentro de você eu manifeste a minha glória, ainda que as trevas tenham coberto toda a terra, como diz lá em Isaías 60, o Senhor fala, mas sobre ti nasce resplandecente a glória do Senhor. Então nós estamos fazendo isso, Senhor, tu és bem-vindo sobre a nossa vida, Senhor, tu és desejado, nós queremos, tu és o amado da nossa alma, nós queremos o Senhor, venha hoje para nós, e venha o Senhor no tempo determinado, para nos encontrar nos ares. Amém, amados? Então, celebre a promessa que o Senhor fez, porque se ele cumpriu todas as outras promessas em relação ao Cristo, dele nascer, dele vir em carne, dele morrer por nós, dele ressuscitar e enviar o Espírito Santo a nosso favor, ele cumprirá todas as outras boas palavras que falou a nosso respeito. Então, que hoje seja uma noite em que você celebra a esperança, em que eu e você celebremos aquilo que Deus fez na cruz do Calvário por nós, para nos resgatar, nos dar nova vida, para nos dar um motivo de vida, para que saibamos, amados, que não viemos dessa vida para passar de maneira desapercebida, não. Diante de Deus, nós passamos totalmente percebidos, aos olhos dele, nada está encoberto. A dor do teu coração, a tristeza às vezes do teu coração, aquilo que você gostaria que já tivesse acontecido e não aconteceu ainda, tudo isso está diante dos olhos do nosso Deus. Ele está falando, ei, se alegra em mim, se alegra na minha carne, se alegra no meu sangue, se alegra em mim, eu tenho um bom propósito para todas as coisas, não te deixarei só, não te abandonarei, a minha graça está a teu favor. Amém? Então celebre aquele que vive e reina para sempre, com seu coração grato, agradecido, com seu coração honrando o sacrifício da cruz. Amém? Em nome de Jesus, vamos tomar a Santa Ceia juntos. Papai, em nome de Jesus, nós consagramos esses dois elementos a Ti, crendo, ó Rei da Glória, que esse corpo moído por nós, ele tem uma simbologia, ele tem um aspecto de trazer vida para cada uma das nossas dores, cada uma das coisas que passamos nessa terra, Pai. Esse sacrifício na cruz foi perfeito para nos redimir, nos resgatar, nos reposicionar e nos dar a esperança da Tua vida. Então, papai, em nome de Jesus, que possamos celebrar essa ceia hoje, papai, trazendo a nossa memória tudo quanto Tu fizeste. Tu és maravilhoso, Tu és um bom Deus, e estamos aqui em unidade de espírito, clamando ao Senhor e dizendo ao Senhor, muito obrigada. Vamos cear em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Papai, te rendemos glória. Te rendemos glória. Te rendemos glória, Senhor. Te rendemos glória. Muito obrigada. Muito obrigada pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Obrigada por esse sangue derramado. Obrigada pelo sacrifício da cruz. Obrigada pela manifestação desse nome. Obrigada pelo poder que é no sangue. Obrigada pela carne do Cristo vivo que veio. E ela é o resgate da nossa existência. E Tu és o caminho de volta para Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo sangue de Jesus Cristo, que é a vida de Deus derramada a nosso favor na terra. Nós podemos entrar, temos livre acesso. Obrigada, Senhor, que essa noite seja uma noite, ó Rei da Glória, de refrigério para a nossa alma. Que essa noite seja uma noite, ó Rei da Glória, de reencontro com o Teu Espírito Santo. Que essa noite seja uma noite de resgate, Senhor, a todos aqueles que se afastaram de Ti, Senhor, e que de alguma maneira estão procurando se reconciliar contigo, Pai. Às vezes estão
Pai querido, sem fé, às vezes estão, ó Rei da Glória, com seus corações amedrontados, estão com seus corações pensando na sujeira que já fizeram, às vezes te traíram, às vezes te deixaram, mas nós estamos crendo, ó Rei da Glória, que tu nos livra daquilo que o adversário plantou em nós, como iniquidade, como transgressão, como pecado, e estamos crendo que o teu sangue, ele faz uma obra perfeita sobre as nossas vidas. Tu já derramaste um sangue, através do derramamento deste sangue, há remissão de pecados, e nós nos colocamos diante de ti para agradecer, Senhor. Pai querido, a palavra que tu nos deste hoje é nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, e é por isso que nós estamos gastando tempo agora em oração diante de ti, clamando, o Espírito Santo vem para trazer de volta aqueles que se perderam, aqueles, ó Rei da Glória, que estão com seus corações afastados, confusos, com a mente confusa, com o coração, ó Pai, que temeroso, acusado, condenado, achando que perderam a posição de filhos, ó Pai. Vem e traz o resgate perfeito, nos reposiciona, nos dá vida novamente, ó Pai querido, naquilo que nós achamos que perdemos. Começa a limpar os nossos olhos, começa a tirar a escuridão dos nossos olhos e ajuda-nos a ver com os olhos que tu vês todas as coisas, tu vês as nossas vidas com esperança. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que essa palavra seja uma palavra de esperança para a tua vida, para a minha vida. Zacarias capítulo 4, diz a palavra do Senhor: tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a essas bases, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não sabes, aleluia. Deixa eu voltar aqui o texto, amados, rapidinho. Não sabes tu o que é isso? Respondeu: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Então, amados, o que o Pai está trazendo hoje para nós? O Pai está trazendo hoje para nós que há uma manifestação de bases a nosso favor. Aqui ele está falando a respeito de 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à esquerda. Deus está falando para nós, amados, que há uma provisão de azeite do Espírito Santo para as nossas vidas. Amados, e às vezes nós andamos tão secos da presença de Deus, tão secos da unção de Deus, tão longe, distantes daquilo que o Pai preparou para nós, que Ele está nos chamando para conhecermos um pouco mais os recursos que Ele preparou para as nossas vidas. Ele está nos chamando para nós mergulharmos em águas mais profundas, porque nós estamos trabalhando nesses últimos dias a respeito da paternidade de Deus. Estamos falando aquilo que a religião quer fazer com que a gente engula, e ao invés de desfrutarmos aquilo que Jesus Cristo colocou na cruz do Calvário a nosso favor, que foi a sua vida, o seu sangue, o seu poder, o seu perdão, nós ficamos debaixo da religiosidade que nos leva a ter um relacionamento com Deus, pautado no medo, pautado no legalismo, pautado em produção humana. Mas o Senhor está falando hoje para nós: olha, quando vocês desfrutam da minha carne, quando vocês desfrutam do meu corpo, quando vocês desfrutam do meu sangue, da minha vida, o que eu espero que vocês façam é entrar no lugar onde há azeite, onde há provisão. Olha, amados, que esse candelabro estava sendo suprido pelos azeites que estavam ali ao redor, por aquelas 2 tubos que estavam ao redor daquele candelabro. E o que o Senhor está falando? Há uma fonte para nós, e essa fonte de azeite se chama Espírito Santo. Palavra de Deus, lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, no livro de Êxodo, nós vamos vendo o Senhor montando aquilo que prefigura a adoração que é feita ao Senhor, através do nosso espírito recriado. E o nosso espírito recriado, amados, quando recebe Jesus, ele recebe o ascender.
ele recebe a luz de Deus, ele recebe uma lâmpada. Se o nosso espírito antes era morto para Deus, por conta de estarmos debaixo da iniquidade, do pecado, da transgressão, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a nova criação, a nova natureza nas nossas vidas, porque dentro de nós foi soprado o Espírito Santo. E quando esse Espírito que estava debaixo de trevas recebe a luz do Senhor, ele recebe o poder do Espírito Santo que está dentro de nós. E essa palavra aqui, amados, está nos remetendo a lâmpada do Espírito Santo, e elas são 7 lâmpadas diferentes. Um outro dia talvez falemos a respeito disso, mas o que eu quero que nós entendamos é que o Espírito Santo nasceu dentro de nós, o Cristo vivo nasceu dentro de nós, e ele está nos chamando para entrar num lugar de comunhão com o Espírito, e não com a letra morta, num lugar de comunhão onde ele vivifica a palavra que lemos, e essa palavra se torna aos nossos olhos espírito e vida, porque os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. Então, quando nós, pelo Espírito de Deus, pela palavra vivificada do Cristo vivo dentro de nós, Cristo encarna dentro de nós, nós recebemos a paternidade de Deus, e dentro da paternidade de Deus nós nos manifestamos como filhos de Deus. E nós vamos vendo, amado, como o adversário ele é astuto, e como ele quer apagar essa chama que foi liberada dentro de nós. E o Senhor está falando para nós, olha, aprenda a descansar em mim. Amados, quantas vezes nós entramos na presença de Deus, coração atribulado, achando, não vou vencer, não vai dar, não vou conseguir. Deus está falando apenas, ei, calma, venha para a minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. E essa perfeição, amado, será gerada porque nós estamos na presença daquele que é santo, daquele que é perfeito. E através dessa intimidade com ele, através de desfrutar do recurso que ele deu, nós já tomamos Santa Ceia hoje, mas o que o Senhor quer trazer, olha, quando você se alimenta dos meus elementos, quando você se alimenta da minha presença, você fica parecido comigo. A palavra de Deus, Salmo 115, fala a respeito de que seja semelhante a eles todo aquele que o adora. Está falando a respeito de ídolos, mas é um princípio da palavra de Deus. E quando nós temos esse princípio, nós podemos aplicar. Se nós adorarmos ao Senhor, nós ficaremos parecidos com Ele. E aí a força do nosso braço vai diminuindo, porque Ele se torna forte dentro de nós. E é por isso que hoje ele está falando, celebre a minha presença dentro de você, pare de lutar sozinho, sozinha, pare de entrar por um lugar onde a tua carne quer produzir. Nós precisamos entender, amados, que a carne ela é religiosa, a carne é extremamente religiosa. Entenda que Adão, quando ele caiu, a primeira coisa que ele fez foi produzir folhas de figueira, ou seja, ele queria cobrir a nudez espiritual com aquilo que era como que eu posso dizer? Uma solução humana para a pecaminosidade dele. Isso é religião. O que quer dizer religião? Ser religado com Deus. Isso quer dizer religar, ser ligado novamente. Então, quando Adão fez as folhinhas de figueira, ele estava já anunciando a obra das mãos humanas. E aí Deus teve que falar, não vai ser a sua maneira, Adão, eu não vou receber a produção da tua mão. Essa folhinha de figueira, ela vai produzir em você uma cobertura temporária, porque essas folhas vão secar, vão murchar, e você vai ter que trocar por outra. E isso vai te dar trabalho, vai te cansar, mas eu tenho aquele que procede do meu óleo, aquele que procede da minha unção, aquele que procede da minha vida, ele vai até você e ele prepara uma veste permanente para você. E essa veste permanente é o Cristo vivo. E ele nos betuma por dentro e por fora. Cristo é a nossa arca. E quando nós vemos lá Deus falando para Noé, betume por dentro e por fora a arca, ele estava falando, as águas de morte não podem entrar dentro de vocês. Então, amados, nós precisamos entender isso, o Espírito Santo está à nossa disposição. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito, e esse Espírito se movimenta dentro de nós, e esses 7 luminares que entram dentro de nós, amados, que é o próprio Espírito Santo de Deus em 7 manifestações de glória, ele precisa ser desenvolvido, essa manifestação dele precisa ser buscada. Às vezes nós estamos cheios de confusão, o Espírito vem
e fala, eu te dou um conselho, eu te dou sabedoria, eu te dou entendimento, conhecimento, fortaleza, eu te dou temor, eu te dou senhorio, e eu te levo adiante. Mas às vezes nós desconsideramos a movimentação do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que clama, Abba, Pai. O Senhor está te chamando e me chamando para que entremos no lugar de descansar. Não quer dizer que eu não vou fazer nada, não, não é disso que eu estou falando. Eu quero dizer que enquanto você descansa no Senhor, Ele produz aquilo que você precisa. Porque às vezes nós estamos numa fraqueza tão grande e nós falamos, eu não consigo fazer nada, estou muito fraco. Mas foi isso que o Senhor falou para nós. Quando nós estivermos fracos, o que é para fazer? Lá em Joel está falando, quando você estiver fraco, então é quando você é forte. Agora, lá nós pegamos Paulo falando, olha, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a fraqueza não pode mais ser uma justificativa para ficarmos inativos na obra do Senhor, para ficarmos inativos na produção dos frutos do Espírito, para ficarmos inativos naquilo que Deus está falando para você. Ei, caminha, continua caminhando, continua me buscando, porque se nós entendermos que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós vamos simplesmente nos humilhar na presença dele. Nós vamos simplesmente falar para ele, Pai, eu não vou conseguir, se o Senhor não vier. Mas como a nossa carne, ela é enganosa e é religiosa, ela fala, não, então quando eu estou cheio de fé, quando eu estou bem forte, então eu posso ir. Então eu posso orar, então eu posso ir na igreja e dar um testemunho, eu posso ir na igreja e louvar, eu posso receber uma pessoa na minha casa e ajudá-la com conselho. O Espírito Santo não está falando isso. Ele está falando isso quando você é fraco, então você é forte. Quando você se humilha na presença de Deus, quando eu me humilho na presença de Deus, eu falo, Senhor, se o Senhor não fizer, nunca vai dar certo. Amados, entenda, se nós precisamos ver algo que o adversário com sutileza faz. Se nós só quisermos fazer as coisas para Deus, ou se quisermos vencer algo que nós estamos passando, quando estivermos fortes, quando nós vencermos, para quem será a glória? Observa como a carne é sutil. A glória será para nós. Eu estava tão forte aquele dia e foi uma beleza e eu consegui. Não, amados, quando nós estivermos fracos e nós vencermos, nós vamos falar, foi o Senhor que fez isso. E é maravilhoso aos meus olhos. Foi Ele que fez, porque se não for o Senhor, o homem já teria passado sobre a minha vida, já teria me tragado vivo. E aí, quando nós vemos que nós vencemos aquele embate, a glória vai para Deus. Por quê? Porque o Espírito de Cristo clamou, Abba, Pai. E Ele vem e nos levanta, nos ajuda, nos redime, nos coroa da sua glória, nos enche da sua justiça. Amados, o texto de Romanos que está falando a respeito daquilo que Cristo fez, é tão tremendo. O livro de Romanos, amados, no sentido de nos dar argumentos a respeito daquilo que a carne quer fazer em si mesma, daquilo que a religião, que o adversário nos propõe, quer fazer em nós mesmos. Nós estamos tratando há dias já a respeito da manifestação do Espírito de Deus, clamando Abba, Pai dentro de nós, para que a paternidade de Deus se estabeleça, porque nós temos alguns principados, demônios de alto escalão, que vêm contra nós para nos fazer, nos deter na caminhada, cheia de fé, cheia da graça de Deus. E quando nós queremos guardar aquilo que é a lei, na força do nosso braço, amados, aquilo que a palavra de Deus às vezes fala, não, eu vou obedecer, e nós vamos lá e começamos a transpirar, Deus vai falar, não, isso aí é teu suor, há um outro suor que eu prefiro, é o suor do meu filho, que veio e te justificou. Não trabalhe pelas obras das tuas mãos, o Senhor te dará enquanto você descansa nele. Então, aqui nós lemos o livro de Romanos, olha o que ele fala, amados, no Romanos 5, 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, ou seja, ele nos gerenciava através da morte que estava dentro de nós, o Senhor vem e fala, assim também a graça reinaria através da justiça para a vida eterna. Você está no governo da lei ou no governo da graça? Você está no governo do pecado ou no governo da graça? O que ele está falando? A graça, amados, ela só é possível para aqueles que aprenderam ou receberam pela fé o Cristo vivo. Essa graça veio e acendeu dentro de nós e falou, olha, vocês precisam de alguém para salvar e eu vou apontar o Cristo vivo para vocês. A graça faz isso.
A graça é mediante a fé no Cristo vivo. E aí, quando nós falamos Cristo vem, aí habita dentro de mim, ele, como nosso irmão mais velho, ele entra dentro de nós e nos faz sermos novas criaturas. E através de sermos novas criaturas, aí nós temos poder da justiça para a vida eterna. Às vezes parece difícil de entender isso, mas é necessário para tirar aquilo que a religiosidade encapa na vida da gente. Que justiça que é essa? Sabe, amados, eu não sei como você se sente, mas eu por muito tempo, eu andava como uma zumbi. Por quê? Porque eu sempre me levantava quando meu esposo falava às vezes para mim, falou, parece que você levanta, ou ele falava, você se levanta para pagar conta. Por quê? Porque eu não me sentia, eu não me via, eu não cria que eu já tinha sido totalmente justificada pelo meu Deus. Eu olhava para a minha vida e eu falava, mas tem aquele pecado, mas tem aquele geracional, tem isso, tem aquilo, eu tenho que fazer. Até que Deus veio e começou a falar comigo, ei, você já é filha, eu te justifiquei por inteira. Quando eu entrei dentro de você, através do sacrifício do meu filho, o qual você creu, eu liberei uma graça poderosa sobre você, você nasceu de novo, você está justificada inteira diante dos meus olhos. E porque essa justificação está dentro de você, você vai ter vida eterna, que é o que ele está falando aqui, a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O governo do nosso Senhor vem sobre nós, essa graça manifesta algo dentro de mim e eu não preciso mais estar sozinha debaixo das leis que eu quero cumprir a toda força. Por isso que Deus nos deu hoje de início, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu tenho um azeite que ele vai entrando dentro de você e ele vai trabalhando, ele vai tirando as marcas, ele vai tirando as dores, vai tirando aquelas feridas que estão há tanto tempo sem amolecer, eu unto essas feridas, só que você tem uma posição. Nós precisamos entender que a nossa fraqueza não tira uma posição que Jesus Cristo nos deu. A nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade, aquilo que nós precisamos tratar, que é o pecado que tenazmente nos assedia, não nos tira a posição de filhos redimidos pelo poder do Cristo vivo. Eu não sei você, mas eu passei demais por esse tipo de coisa. E é importante, amados, porque eu conheço muitas pessoas que estão debaixo de um legalismo terrível, que Satanás as paralisa por conta de falar, mas você não é bom o suficiente, e aquele pecado, e aquele outro pecado, e isso, e aquilo outro. Mas você reparou, você nem deu conta de todo o trabalho que você tinha que fazer hoje, você não ouviu aquilo, você não conseguiu responder o WhatsApp, você não isso, você não aquilo, tanta coisa que ele fala na mente da gente, e nós vamos nos encolhendo. Mas nós somos justificados inteiras diante de Deus. E aquilo que nós fizemos um dia inteiro, o que passamos na presença de Deus, o que buscamos a Deus, essa, amados, é uma obra de um espírito maligno, um espírito ladrão para roubar a presença de Deus na nossa vida. O adversário vem, amados, e coloca sobre nós um peso que Deus jamais queria que nós tivéssemos, que é o peso da acusação e da condenação. E ele pega a nossa vida e você fez, às vezes, uma roupa linda, maravilhosa, mas, às vezes, uma costurinha que ficou aqui, aí você precisa arrumar, arruma, por dentro tá lindo, maravilhoso, mas por fora tá lindo, maravilhoso, mas dentro você sabe que precisou dar um pontinho a mais, o adversário fala para você, ai, não ficou tão bom. Ai, não isso, ai aquilo. E a gente entra debaixo de uma condenação. Ah, você não resolveu todos os problemas, você não conseguiu dar atenção para esse, para aquele. Olha, a cozinha ficou molhada. Olha, você não conseguiu produzir o fruto do Espírito. A pessoa veio e você respondeu ruim. Você, que tipo de crente é você que você nem domínio próprio tem? E ele nos paralisa através da acusação e da condenação. Mas o que Deus está falando, tudo quanto você tem que tratar, já está debaixo do meu sangue, você já foi totalmente justificada. Ah, então tá bom, quer dizer que se eu tiver aquele pecado, eu não preciso mais tratar. Não, não estou falando isso, de maneira nenhuma. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele não vai trazer condenação nem acusação, ele vai falar para a gente, corrija isso, filho, porque eu não me agrado. E a forma de Deus falar conosco será diferente. Ele vai tratar conosco de um ambiente onde ele fala para a gente, você não perdeu a posição de filha, mas você precisa ter mudança nesse aspecto da sua vida. Mas o adversário não, ele vem com aquela voz e traz para nós algo sem solução. Deus sempre vai trazer solução.
O Espírito Santo sempre vai falar para a gente, olha, isso está errado, faça assim para acertar. Satanás não. Satanás ele vai trazer a acusação, você fez isso e não tem mais jeito, corre pecar mais. É isso que Satanás vai fazer. E é isso que a força do nosso braço faz conosco. Nós precisamos começar a pegar as armas de guerra do Senhor, que Ele tem preparado para nós, na revelação da sua palavra, que é viva e não é morta, nós aplicarmos na nossa vida. Qual é o segredo de uma vida cristã de sucesso? É a aplicação da palavra de Deus. Sem aplicarmos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir nada. Se nós pegarmos a palavra de Deus e tivermos essa Bíblia inteira decorada, amados, dentro de nós, não vai acontecer nada. Existem pessoas, amados, que leram a Bíblia inteira, que sabem a Bíblia de capa a capa, como o próprio Deus diz lá em Tiago. O Satanás, ele reconhece que Deus é Deus e ele treme, mas não obedece. Então, não vai adiantar, amados, às vezes nós conhecermos a Bíblia de capa a capa, gastarmos tempo com tanta coisa, mas não aplicarmos a palavra. Então, quantas vezes eu ouvi, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre você. Mas parece que havia, como diz Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, lá o livro de Gálatas vai estar falando a respeito da manifestação do encantamento que vem contra nós, para nos seduzir. Agora que nós recebemos a Jesus, ao invés de nós andarmos pelo poder do Espírito de Deus, nem por força, nem por violência, nós começamos a aplicar as obras da carne a respeito da nossa própria salvação, e nós não vamos conseguir sucesso. O Senhor está te chamando e me chamando, venha desfrutar da minha presença, da minha companhia. O Senhor está querendo se revelar para nós como um Deus alegre, um Deus cheio de vida, um Deus cheio de paz, um Deus cheio de justiça. Palavra de Deus, o livro de Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E Satanás, ele vem roubar duas coisas. Já que ele não pode roubar a justificação diante dos olhos de Deus, ele vem roubar a justificação diante dos nossos próprios olhos. Nós olhamos e achamos que o sangue de Jesus e a morte de Cristo não foi suficiente, nós precisamos dar uma mãozinha. E nós vamos lá, ao invés de falar, Senhor, eu não tenho paciência, Senhor. Eu sou grosseiro, eu tenho a língua grande, eu gosto de já a pessoa falar, eu já gosto de rebater, eu já gosto de estar no meio, que nem diz o povo por aí. Ao invés de nós gastarmos tempo com o Senhor e falarmos, Jesus, eu não tenho o teu caráter, eu não tenho o teu jeitinho, eu não sei ser paciencioso, nós vamos na força do braço. Aí ele fala, fica quieto, bate na boca 1000 vezes, não fala, não fala. Nós ficamos tentando doutrinar a nossa carne, não matá-la. Quem pode matar a nossa carne é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus clamando dentro do nosso coração, Abba, Pai, Abba, Pai. A paternidade de Deus se estabelece na nossa vida quando começamos a vencer pecados. Nós precisamos entender isso. Quando nós começamos a ter semelhança de Cristo na sua santidade, no seu compromisso em obedecer a Deus, nós começamos a nos sentir verdadeiramente mais filhos. Às vezes falamos, eu não me sinto tão filho. Não, amados, nós cremos em primeiro lugar que somos filhos. Deus não nos chamou para sentir. Em primeiro lugar, nos chamou para crer. Mas conforme nós vamos aplicando o nosso crer, crendo na palavra de Deus, crescendo em fé, crescendo nessa graça, nessa misericórdia, nós começamos a sentir a manifestação de Deus em nós. Então, por exemplo, nós fizemos um jejum meio prolongado aí, e antes eu tomava toda manhã, eu era arrastada, literalmente dominada para vir para minha cozinha e tomar leite com café, com pão frito, era uma coisa que eu gostava muito. E aí entramos nesse propósito, jejum de líquido, jejum disso, jejum daquilo, e vai, cada semana é um tipo de jejum. Hoje, amados, eu me levanto, então eu vou comer um mamão com alguma coisa, eu vou tomar um chá, hoje o leite com café não tem mais domínio sobre a minha vida. O açúcar não tem mais domínio sobre a minha vida. E o que eu percebo? Eu percebo que a minha natureza começou a governar, a minha nova natureza começou a governar aquilo que era um ditame da minha carne. Eu era obrigada a fazer aquilo. Mas agora eu posso falar, não vou fazer, porque eu não quero. Mas você está com vontade? Estou, mas eu não quero. Simples assim. Mas só que me custou, amados. Custou o quê? Força do braço? Porque quantas vezes eu me esforcei na força do braço? Quantas vezes eu falei, eu não vou tomar café hoje, mas ficava aquele gosto ruim. Mas hoje não. Hoje eu falo, não, eu não quero, porque no meu coração eu consigo dominar, por dentro eu consigo dominar a minha vontade. Porque a nossa vontade nem sempre vai ser, poder ser saciada.
E é isso que nós precisamos entender. Deus nos chamou, amados, para aprendermos a dominar a nossa vontade. E nós, pelo Espírito de Deus, nós vamos conseguir, é pelo Espírito de Deus que dominamos isso. E conforme dominamos a nossa vontade de explodir, de falar, de, às vezes, trazer problemas para dentro de casa, tantas outras coisas, nós vamos conseguir o domínio através do Espírito Santo de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que em nós habita. Aleluia! É isso que o Pai está te convidando. E aí nós vamos entender, eu não tenho uma religião, eu tenho um Deus. Aí nós vamos entender, eu não sou bastarda, eu tenho pai. Eu não sou mais filha da desobediência, eu sou filho da obediência. E eu paro de me sentir um zumbi, amados, carregando uma mortalha, parece que está faltando pedaço em mim da santificação de Jesus, não, santificação não, da justificação de Jesus. E todo dia parece que eu tinha que vir e pôr um pedaço daquela santificação. Não, eu fui justificada por inteiro. E os meus pecados, as minhas falhas, o meu defeito, porque você e eu sabemos dos nossos próprios pecados, das nossas próprias vontades, daquilo que é o desejo que nós precisamos mortificar. Você e eu sabemos. Então, eu venci o leite com café com pão frito. Mas quantas outras coisas, às vezes o medo, a insegurança, às vezes a inveja, às vezes a língua grande. Você e eu, nós nos conhecemos. E aí nós olhamos para aquilo e falamos, eu preciso vencer isso. E vem o chicotinho da condenação sobre nós, da acusação. E Deus está falando, lança isso, porque eu já te justifiquei inteira. Isso aconteceu no teu espírito, mas você continua tendo desejos malignos, e eu não quero que você sinta um zumbi que está faltando pedaço. Eu te justifiquei por inteiro, meu sangue te lavou por inteiro. Agora, eu preciso que você comece a descobrir as realidades espirituais que eu tenho para você. E através desse relacionamento, você descobre e aplica na minha força. Não sozinha, não na independência da sua própria carne, não na força da religião, porque religião, amados, já faz acho que 4 semanas que estamos falando isso. Religião, ela é manifestada através de Jezabel, que entroniza Beelzebul dentro do nosso coração, deixando Cristo para fora. Amém? Nós estamos já para encerrar, em nome de Jesus, e eu quero te convidar hoje a fazer uma conversa séria com o Senhor, a gastar tempo com o Senhor teu Deus e falar para Ele, papai, em nome de Jesus, eu quero te conhecer profundamente, eu não quero mais ficar me esforçando, me massacrando para vencer pecados, eu sei que tem alguém dentro de mim que vence o pecado, que é o Espírito Santo, eu sei que eu tenho algo para trabalhar, mas eu já fui justificada inteira. Justificação é posição, santificação é processo. O adversário nos ilude, nos engana com isso, e por causa disso nos condenamos. Então você fala para o pai, pai, hoje eu aprendi a diferença entre justificação e aprendi a diferença de ser santificada. A justificação ela é perfeita e ela é cabal, de uma vez, ó pai querido, ela aconteceu dentro do meu espírito, eu nasci de novo, meu espírito foi iluminado, mas eu sou santificada dia após dia pelo teu espírito dentro de mim. Vem, papai, e faz isso. Eu quero deixar de me esforçar para cumprir aquilo que são os teus estatutos, os teus propósitos, teus mandamentos, que já estão gravados na tábua do meu coração, porque eu tenho um novo coração, porque o Senhor me deu. Amém? Vamos nos alegrar porque nós temos o Pai conosco. Vamos nos alegrar porque nós temos o Espírito Santo conosco. Vamos nos alegrar porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, tem que chamar de filhos da obediência. Você é filha, eu sou filha, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Ele é por nós. E quando Ele voltar, nós vamos ouvir o som da trombeta, estaremos vigilantes, estaremos seguros no seu amor, guardados pelo seu amor, e ao som da trombeta nós ouviremos o nome do Senhor nos chamando, e seremos arrebatados com Ele, se estivermos vivos. Se não, lá do lugar da nossa sepultura, esperaremos tudo aquilo que tem que acontecer no céu, e nós também seremos levados àquele lugar de glória. Amém? Então, vamos crer no nosso Deus. Faça a Santa Ceia, se você não fez no começo, faça a sua Santa Ceia, tenha comunhão com o nosso Deus, clame a Ele, fala, Senhor, eu preciso te conhecer mais, eu quero te amar mais, eu quero estar mais na tua presença, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, querida?
Na quarta-feira, em nome de Jesus, nos vemos novamente. Deus te abençoe e te guarde. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, que a graça do Pai te deixe feliz de ter esse Deus. Fique feliz por ter esse Deus. Que você encontre a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria do Espírito Santo, para a glória do Pai. Eu te abençoo para que você prospere, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Amém? Aleluia.